Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É uma alegria, né? Toda vez que eu e o pastor, nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos com mais um corpo, mais um povo, a gente mata um pouquinho de saudade, né? E é tão bom. E a gente fica tão feliz que a gente é tão bem recebido aqui, nosso coração se alegra por isso, viu? Eu sei que, da mesma forma, também nós amamos a igreja, né? Eu sei que nós somos muito bem recebidos, com muito carinho. E receba também o nosso carinho, viu? Que vocês são uma igreja amada. Amém? Eu vou ministrar uma palavra que o Senhor tem falado comigo há um tempo. E eu já tenho ministrado ela lá na sede, né? Inclusive hoje pela manhã eu falo que lá nós estamos ministrando em série, né? Porque quando eu ministro, nós já estamos na terceira parte desta palavra, mas hoje aqui eu vou ministrá-la resumida uma vez só. Mas lá eu ainda estou na terceira parte, ela tem quase 7 partes, nós já falei mais 5 partes, mas eu estou na terceira lá na sede. Eu falei que lá falta só 2. Mas aqui, né, você vai ter o privilégio de ver ela resumida inteira. Amém? Que Deus dê graça nesta noite. Abra lá em Gálatas 6. Nós vamos ler 2 versículos. O tema dessa ministração é tempo de crescimento. Então nós vamos ler aqui. Gálatas 6, 7, a parte B do versículo diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, queridos? Eu sei que nós já oramos, a pastora já esteve orando aqui, mas eu gostaria que você colocasse agora a mão no teu coração e tirasse uns minutinhos agora, para que peça ao Espírito Santo, para que Ele fale além da letra, além do pregador, que Ele fale no profundo do teu coração, aquilo que Deus quer trazer nessa noite para a tua vida. Que o Senhor possa te encher, que essa terra que é o teu coração seja uma terra preparada para ouvir e para ser lançada a semente nesta noite. Pai, quero apresentar mais uma vez a tua igreja, Senhor, o teu povo aqui reunido, Senhor, para estarmos juntos, ouvindo a tua voz, Senhor, juntos cultuando a ti. Pai, que nesta noite, Senhor, os nossos ouvidos sejam atentos agora, Pai, a tua palavra. Pai, que os nossos corações sejam agora, Senhor, uma terra boa, uma terra arada, Senhor, uma terra trabalhada, para que a semente que for lançada, Senhor, ela venha dar fruto, ela venha germinar em seu tempo, Senhor, e frutificar, Senhor. Pai, porque esse é o propósito que o Senhor tem para nós como seus filhos, propósito de crescermos em todas as áreas, Senhor, é promessa, Senhor, para as nossas vidas. Por isso nos ensina, Pai, que esta palavra de ensino, Senhor, seja uma chave aos corações aqui, Senhor, que portas sejam abertas na vida, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, que eles possam ver, Senhor, a prosperidade em todas as áreas, Senhor, não apenas na área financeira, mas, Senhor, em áreas, ó Pai amado, sentimentais, em área familiar, Senhor, que eles possam ver os seus sonhos concluídos, ó Pai. Por isso nos ensina através da tua palavra. Pai, eu apresento, Senhor, também a minha vida, Senhor, dê a graça, Senhor, no desenvolver dessa ministração, Senhor, usa-me, Senhor, Pai, como a tua serva, Senhor, como instrumento em tuas mãos, quebranta também no momento que estiver, Senhor, ministrando, também fala comigo, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Lá hoje de manhã eu ministrei sobre o processo desta palavra, e como eu falei aqui, eu vou tentar dar uma resumida nela toda, porque primeiro nós precisamos entender aqui o que diz Paulo nessa palavra de Gálatas, né? Que ele vai falar aqui da lei da semeadura. Nós vamos entender o que é a lei da semeadura, porque nós falamos de crescimento, né? E quantos aqui não querem crescer? Vi ali o Thiago falando, né, de estar se preparando, fazendo ali o curso, né, e fazendo a prova, porque ele quer crescer. Ele quer crescer na área profissional, na área financeira, porque crescer na área profissional, ele vai crescer na área financeira, e ele vai poder dar um
crescimento, a sua família, né? Futura família, né? Também. Então é de Deus. Querer crescer é de Deus. O Senhor nos fez com este propósito. A Bíblia lá em Gênesis fala quando Deus formou o homem, Ele deu ao homem a bênção, sabia, para crescer, a bênção para governar tudo, a bênção para poder ser abençoado em todas as áreas. A promessa de Deus, quando Deus chama Abraão, tira do meio da sua parentela, Ele fala: você será uma bênção. Todos aqueles que te abençoarem serão também abençoados, e você abençoará muitas famílias. Isso é promessa de Deus para nós como filhos, como igreja do Senhor, que há uma bênção de Deus derramada sobre nós. Então tudo que nós colocarmos a nossa mão seria bênção. Aonde nós colocarmos os nossos pés seria um território nosso. Então é promessa de Deus crescimento, amém? É promessa de Deus prosperidade. Quando a gente fala prosperidade, não estou falando apenas de uma prosperidade financeira. Porque não adianta ter muito, como até o Tiago trabalhou, eu achei lindo o testemunho do Tiago. Como você ter muito, como ele falou, eu ganhava tanto, né? Até mais talvez que eu estou ganhando agora, mas eu não sabia lidar com aquilo que eu ganhava. Então prosperidade não é só financeira. Prosperidade, a Bíblia nos ensina que é estar bem em todas as áreas da nossa vida. Isso é ser próspero. Então isso é de Deus para as nossas vidas. Conquistar os nossos sonhos, conquistar as promessas de Deus. É promessa do Senhor para nós. Só que a Bíblia nos ensina que há uma lei, que o reino de Deus é constituído e feito por princípios que o próprio Deus estabelece. Então há passos para nós conquistarmos algumas coisas, porque tudo que eu plantar, isso eu vou colher. A Bíblia deixa bem claro, tudo que você plantar em qualquer área, não fala só do financeiro. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar uma vida de estudo, uma vida de dedicação, você com certeza vai colher um bom emprego, uma boa profissão, com certeza. Porque é uma lei, né? A própria aqui Paulo falando sobre isso, sobre essa lei. Então isso não só aplica no nosso natural, mas isso vai aplicar em todas as áreas do espiritual. A semeadura, ela é verdadeira. E nós precisamos aprender que para toda semente, para toda semeadura existe um processo. Existe um passo, existe etapas. E quando nós falamos de processo, eu falo que eu gosto muito de ensino, né? E esta palavra é uma palavra de ensino, viu? Porque ensino nos ajuda a entrar em lugares, né? Que às vezes a gente não está vendo, não está sabendo, mas através do ensino a gente consegue ver, a gente consegue entender. Então, palavra do Senhor nessa noite para você é de ensino. Aprenda, receba essa chave no teu coração, chave para abrir portas de Deus. Então, como eu ensino, eu gosto muito de pegar a palavra e destrinchar um pouquinho. Então, eu fui lá estudar um pouquinho sobre o que é processo. A gente fala tanto, né? Ainda mais o crente, né? Ah, estou no processo. É tão bonita essa frase, né? Estou no processo de Deus, eu estou passando por um processo. Mas quando nós vamos estudar no dicionário ali, minuciosamente, quer dizer o quê? É uma ação continuada, prolongada de alguma atividade. É um segmento, é um curso, é uma etapa, é um andamento, é um desenvolvimento. Olha que tremendo! E nós precisamos pegar isso no nosso espírito, entender de uma forma mais íntima o que o Senhor está falando conosco. Quando nós falamos, nós estamos no processo, nós estamos falando, nós estamos em desenvolvimento. Nós estamos em uma ação contínua, prolongada do Espírito Santo em nós. Nós estamos em etapas, né? E quando nós falamos de semear, toda semeadura não é da noite para o dia. Ela precisa de um tempo. Então, quando a gente fala de crescimento, às vezes a gente fala, ah, nossa, como cresceu. Aí a gente acha assim, ó, da noite pro dia, né? Não, vai olhar a história, vai olhar o processo, vai olhar a vida, vai olhar como foi. Teve renúncia, teve morte. Nós vamos ver aqui, que é um dos passos
desse processo? Teve renúncia, né? Teve o lançar da semente, teve o trabalhar do solo. Então não é da noite para o dia, ela tem um tempo. Às vezes nós ansiamos e desejamos muitas coisas e nos frustramos quando nós não atingimos aquilo que nós desejamos. E às vezes nós culpamos Deus, culpamos a situação, culpamos pessoas, porque não compreendemos e não entendemos que existe etapas, que existe passos para serem concluídos em nossa vida. Cada situação, cada crescimento, cada sonhos, cada promessa que nós vamos conquistar, ela vai passar por essas etapas, ela vai passar por alguns processos. E nós precisamos entender esta lei da semeadura, que daquilo que nós desejamos, nós vamos atingir, nós vamos conquistar, porque é de Deus para nós, mas nós precisamos passar por essas etapas. Aqui em Gálatas, Paulo ele nos ensina algumas verdades espirituais. Eu vou falar 3 verdades da lei da semeadura. Primeira, nós colhemos exatamente o que plantamos. Não tem como você plantar abacaxi e colher melancia. É incoerente, não é verdade? Não tem como. Você quer colher amor, mas planta ódio, planta rancor, inimizade. Não tem como. Então tudo que você plantar é uma lei espiritual. Você vai colher. Tudo que você lançar no mundo natural, no mundo espiritual, você colhe. Segundo a lei espiritual que nós precisamos aprender, colhemos na proporção daquilo que nós plantamos. Eu até pensei que a pastora ia falar esse versículo em Coríntios, falando que fala: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Como eu falei, isso não se aplica apenas na área financeira. Não é, em todas as áreas. Quando você semeia, tudo depende da semente que você está lançando. Se você quer colher bastante, comece a lançar bastante. Comece hoje a lançar sementes nos teus sonhos, né? Comece hoje a lançar sementes na vida de pessoas para ter uma boa colheita. Terceiro princípio: temos o tipo de sementes certas. Para cada colheita existe o tempo certo, o solo certo e a semente certa. Sabia que o Senhor, quando Ele nos fez, Ele já colocou muitas sementes dentro de nós? Dons, habilidades, são sementes que o próprio Deus nos coloca. Mesmo quando nós já estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor vai colocando sementes importantes em nós. A nossa formação quando criança, quando jovem, na escola, no meio da família, no convívio, isso também são sementes. Nós, ao mesmo tempo que nós recebemos, nós também lançamos sementes. Então, nós somos carregados de semente. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, todas as nossas ações são semente que nós lançamos. E ela vai voltar para nós, porque é a lei da semeadura. É uma lei, isso é um princípio. Não tem como mudar. Você querendo ou não, o que você plantar, você vai colher. Porque é lei do Senhor. Plantar é opcional, colher é obrigatório. Você pode escolher o que você vai plantar, mas tudo que você plantar, você vai colher. Não tem escolha. Em Ageu 1,6 diz que quem planta vento, colhe tempestade. Isso quer dizer que você colhe numa porção muito maior. Então, eu estava dando um exemplo hoje lá na Eleitos, na sede. Eu estava falando do caroço, né? Falando da parte da morte, da semente. E eu falei do caroço de abacate. Imagina aí um caroço de abacate. Ele vai morrer uma semente, certo? Você vai plantar, é um abacate apenas, é um caroço. Mas na hora que o fruto der, vai ser uma árvore cheia de abacate. E aí, esse outro abacate tem outras sementes. E assim vai ser o processo das outras sementes. Vai morrer uma semente, mas vai nascer muitos abacates. Porque é assim as sementes. No reino espiritual é a mesma coisa. Lá,
Salomão fala isso em Eclesiastes, né? Lance, né, o seu pão sobre as águas, lance a sua semente. Você não sabe qual que vai dar fruto, qual que vai frutificar. Então nós precisamos aprender a lançar semente em todo o tempo. Em cada momento nós precisamos lançar sementes boas. Todos os dias nós estamos lançando semente. Como eu falei, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos são sementes. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Por isso que nós precisamos ser sábios. O que nós estamos lançando. Quais são as sementes que nós estamos jogando. Porque elas vão frutificar. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Amém. Tudo que nós precisamos já está em nós. Já é gerado em nós. Porque o próprio Deus nos fez de forma tão maravilhosa. E nos entregou coisas tão especiais. E sementes são coisas especiais que o próprio Deus colocou em nós. Deus em todo o tempo precisa nos ensinar, nos reorganizar, nos alinhar para podermos voltar ao nosso projeto inicial. Né? Porque o que aconteceu? Nós perdemos a melhor semente da vida lá no Éden. Porque a semente foi corrompida pelo pecado. Só que em Jesus, que foi o trigo, né? Que a semente, ele mesmo falando dele, que ele foi o trigo que foi lançado sobre a terra para morrer e dar muitos frutos, que somos nós, somos frutos da cruz, né? Então, o que aconteceu? Ele, por causa dessa semente, nós temos nova semente, uma semente para a vida eterna. Olha que tremendo isso. O Senhor, Ele coloca em nós sementes novas. Não mais uma semente corrompida pelo pecado, mas agora uma semente para dar vida. Vida e trazer outras vidas. Porque esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Como eu falei, nenhum crescimento acontece do dia para o outro. Passa por desenvolvimento. Todos os dias nós estamos sendo transformados. Todos os dias nós estamos sendo desenvolvidos, né? Todo momento. Quando a gente pensa que a gente mudou a etapa, vem a outra etapa do processo. Oh Deus! Quando a gente pensa que já está bem, nós já chegamos no ápice, né? Chegamos. Aí você fala, opa, tem mais um dia de desenvolvimento, tem mais um mês, tem mais um tempo. Ainda não chegou. Nós só vamos completar esta obra na eternidade. Essa é a palavra do Senhor. Então todos os dias nós temos que lançar. Quantas pessoas elas gastam anos da sua vida perdendo tempo com algo que elas nem vão mais, como fala, que não vai ser bênção para a vida dela, porque não souberam lançar semente no tempo certo, porque não souberam lançar boas sementes. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como eu falei, isso aqui é um ensinamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias. Porque não sabemos como fazer. Porque não sabemos que sementes lançar. Porque não sabemos em que solo nós vamos lançar. Porque não sabemos como fazer esta obra. Esta obra é do Espírito de Deus em nós. É do Espírito Santo que habita em nós. Por isso não podemos fazer esta obra sozinha. Porque em nós não tem força para continuar. Porque há um momento do processo em que existe a morte da semente. Se não tiver o Espírito Santo, não tem como trazer fruto, não tem como germinar. Vocês estão me entendendo? Então por isso que o Espírito Santo precisa ser o nosso ajudador. Ele precisa estar conosco nesse processo de crescimento. Não tem como ter crescimento pela força humana. É incoerente. Pela força do braço. Provérbios fala sobre isso. A nossa força vem do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. É por causa dele. E todo crescimento tem um propósito diante de Deus. Todo crescimento ele vai glorificar a Deus. Quando Jesus falou que ele foi o trigo, o pão vivo que desceu do céu, e que ele morreu por muitos, isso estava glorificando a Deus. E quando nós entendemos os processos, as etapas de Deus na nossa vida para crescimento, e todo crescimento que acontece em nós é para glorificar a Deus, é para que o nome dele seja glorificado.
que a nossa vida é como a relva do campo. A relva cedo floresce, mas à tarde murcha, perece. Eis aí a vida. Essa é uma simbologia da vida humana, também da vida cristã. Nossa vida vai passar, não passa? Eu falei que eu dormi 40, acordei com 45. Falei, meu Deus. Eu falei, eu estava tão bem com 40 anos, né, Adri? Nós estamos juntinhas. Eu dormi 40, de repente eu me deparei e falei, gente, eu estou com 45. Vou fazer. 45 é misericórdia. Como passa? Né? Porque a gente acha que não passa, mas passa. Por isso que nós temos que aproveitar o tempo, remir o tempo, lançar a semente certa a seu tempo. Porque o que passou não volta mais. O tempo não volta mais. Mas nós precisamos aprender a remir. Porque o Senhor nos faz viver coisas novas todos os dias. Mas o que passou, o que eu não lancei lá atrás, não adianta. Não tem como. Eu posso até tentar fazer algumas sementes parecidas, mas não vai dar o mesmo fruto. Não vai ser igual. Porque existe o tempo para este fruto, certo? Então nós precisamos aprender com isso. Então, quais são os processos de uma semeadura? Quero usar uma analogia aqui, uma comparação com o natural e trazer para o espiritual. Então, eu gostaria que você entendesse de forma espiritual no seu coração hoje. Vou trazer de forma natural, que para nós é mais fácil de compreender, mas que você traga o seu espiritual. Primeira coisa que se faz quando você vai lançar uma semente. Qual que é a primeira coisa? Preparar a terra, preparar o solo. O que é esse solo? A Bíblia fala que é o nosso coração. O nosso coração precisa ser preparado, limpo. Não tem como lançar semente sem um solo sujo. É um solo sujo de entulhos, de sujeira, porque essa semente ela vai ser sufocada ali, ela não vai dar vida, porque o solo precisa. E quando um semeador, quando alguém que mexe com colheita, com plantação, ele vai preparar o solo, ele tem um instrumento que é o arador. Ele vai passando esse arador e ele tem uma função de trazer a terra que está embaixo para cima, de mexer a terra. Porque fazendo isso, ele traz os nutrientes que está embaixo e mistura. Isso é uma preparação da terra. Queridos, o que o Espírito Santo faz em nós? Faz um remexer, né? Eu falo que é um arador espiritual. O Espírito Santo, quando ele quer preparar o solo, ele faz uma bagunça santa. Ele mexe e vira a gente de cabeça para baixo, não é? Tira coisas que a gente nem imaginava que estava aqui dentro. Lixos que a gente nem imaginava. E ele começa um processo tão interior. Não é um processo de fora, mas é um processo que ele vem cavando lá de dentro. Ele vem tirando coisas profundas de dentro de nós, para preparar o solo, para que a semente, o que são as sementes? São sonhos, promessas de Deus, como eu falei, desejos, anseios que temos, que o próprio Deus às vezes já plantou em nós, mas só precisa de uma preparação. Então ele começa o quê? A preparar, a trabalhar, a limpar no solo, para que haja espaço para que essa semente germine. Então ele vai preparando. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É demorado, é trabalhoso, né? Não, a gente acha que é um processo fácil. Não é. É um processo trabalhoso. Exige muito. Exige muito da terra, sabia? Exige muito de nós. Porque diz que alguns, né, estudando ali a palavra, diz que algumas, como que chama? Alguns tratores, não sei o nome disso aí direito, não é trator, algumas máquinas. Diz que elas fazem um trabalho, às vezes, até de perfurar o solo, sabe? De massar o solo, porque às vezes aquele solo precisa ser tão trabalhado, ele está rochoso, ele ainda não está bom, aquela terra está dura, aí ela precisa ser socada, trabalhada, para que possa receber a semente. Quantos corações às vezes não está assim, né? Quantos? Que o Espírito Santo precisa ali, ó, socar, precisa espremer para preparar, remexer para preparar. E é assim que o Senhor faz conosco. Vocês estão me entendendo? Acho que eu estou sentindo falta de alguma coisa. Acho que é do som, né? Ah, é por isso. Parece que eu estou. A igreja está vazia, está todo mundo atento. Não, pode ficar sem. Tranquilo. É que eu estou achando estranho
Mas amém. Para mim, tranquilo. Eu acho que até é melhor para mim, mas está ótimo. É que eu estou achando estranho, mas está todo mundo prestando atenção, amém? Glória a Deus. Esse é o trabalhar, como eu falei, do Espírito Santo. Demorado, cuidadoso, né? E exige de nós disposição. Em Mateus 4, Jesus fala da parábola do semeador, que encontrou 4 solos. Ali estava falando de 4 corações. Primeiro, é o solo à beira do caminho. O que é este solo? É a palavra que é roubada pelo inimigo, né? Então, são sementes que são lançadas à beira do caminho, que a pessoa ela recebe a semente, mas ela não entra, não penetra no coração, neste solo, porque esse solo está talvez rochoso, talvez ainda não foi trabalhado, e aí vem o inimigo, que é a ave de rapina, e vem e rouba a semente. Então, ela não penetra. Segundo solo, é o solo pedregoso, rochoso. É onde a semente cai. O solo não tem raiz, porque não consegue ter raiz, não tem terra suficiente, não foi trabalhado. Aí vem o sol, seca a semente não consegue germinar. Né? Isso fala de corações que recebem a palavra até com alegria, até com satisfação, mas não se firma nas promessas de Deus. Então, acaba sendo o quê? Não tendo raiz profunda. Então, acaba não se firmando. Outro solo é com espinhos. São as sementes que os espinhos não foi limpo, né? O solo não foi limpo. E aí, o que acontece com os espinhos? Começa a sufocar a semente e ela não tem como germinar. Isso fala de corações aonde as paixões deste mundo, aonde as lutas, os desafios sufocam a palavra de Deus e não deixam as promessas, a palavra de Deus germinar. E aí a Bíblia fala de um quarto solo, que é a terra boa, trabalhada, arada, aonde a semente frutifica. Como está o nosso coração nesta noite? Qual é o solo do teu coração? Será que o Espírito Santo está arando esta terra? Você permite que o Espírito Santo passe com o arador agora? Para arar, para mexer, não é fácil, é difícil, mas este é o trabalho do Espírito Santo. Se nós queremos viver conquistas, promessas, sonhos, nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer o seu trabalho. Amém, queridos? Segundo processo é a escolha da semente e o tempo certo para lançarmos essa semente. Como eu falei, sementes são sonhos, projetos, decisões, sabendo que as nossas atitudes, as nossas decisões são sementes em algum tempo. Às vezes você pode tomar uma decisão errada no tempo, às vezes aquela semente era até certa, mas talvez era o tempo errado. E isso vai te trazer frutos lá na frente. Por isso que até o tempo a gente tem que saber, porque o semeador, né, o agricultor, ele sabe qual é a estação de cada fruto. Ele sabe, cada estação tem o fruto certo. Né? Não tem frutas que só dá em dezembro. Se eu não me engano, a manga até dá em outra estação, mas ela não fica tão boa como no mês de dezembro, não é assim? Se eu não me engano, é a manga, né? Que eu me lembro. A Adriana conhece bem, eu falo, é isso, eu acho que é isso mesmo. Tem fruta que hoje, né? A gente está tão moderno, né? Tanta tecnologia. Hoje você até consegue colher algumas frutas fora do seu tempo, mas elas não ficam tão saborosas como no seu tempo, não é verdade? Como no seu processo natural de vida, né? Então, por quê? Porque é verdadeiro. Você pode até conquistar algumas coisas que você acha que é bênção, mas talvez elas não são tão proveitosas como se você colhesse no tempo certo. Eu vou falar um exemplo desse ano no nosso estudo. Quando o jovem, ele deixa de estudar no seu tempo certo, ele pode até estudar mais tarde. Ele vai, claro, vai conseguir, vai conquistar, por causa do seu esforço, né? Eu vivi isso. Eu vim completar os meus estudos com 30 anos, porque eu deixei de estudar. Eu parei na 8ª série, na época não era tão importante ter uma faculdade, na minha época o importante era concluir pelo menos a 8ª série, né? E ter o técnico ali era algo como hoje a faculdade superior. E aí eu terminei a 8ª, beleza, eu achei que isso não ia me fazer falta, mas aos 30 anos eu precisei concluir o ensino médio. E aí eu fiz com muita dificuldade. Na época o Samuel era pequenininho, tinha que deixar ele, às vezes eu queria ir para o culto, não dava para ir, porque
cabeça era mais fresca. E aí o que acontece? Hoje eu tenho vontade de fazer uma faculdade de psicologia, me vejo fora de tempo, porque tem que ficar mais 4, 5 anos estudando aqueles livros. Hoje eu não tenho mais cabeça para isso. Por quê? Fora de tempo, não lancei no tempo certo. Então existe um tempo certo para cada semente, queridos. Saiba lançar no tempo certo. É claro que se eu fizer uma faculdade hoje eu vou conseguir, com esforço, só que vai ser dobrado o meu sacrifício. Vai ser dobrado o meu esforço e eu não vou aproveitar tanto como se eu tivesse aproveitado há uns anos atrás. Porque o tempo para mim agora está mais curto. Olha como que é. Então nós precisamos aprender a remir o tempo. Isso são sementes, amém? Então escolha a semente certa, no tempo certo e lance. Sempre esteja lançando as sementes. Tem pessoas que querem muito, mas elas lançam tão pouco, né? Elas falam de curso, elas esperam o tempo passar. Querem tanto uma profissão, querem tanto ganhar financeiramente, mas não pensam em fazer um curso para estar se profissionalizando. Não vai atrás, fica esperando o tempo passar. Ah não, sou muito jovem, sou muito nova, aí não é para mim. Não, queridos. Lance semente. Quer crescer? É de Deus. Deus vai te abençoar. Porque a promessa é do Senhor. Mas lance, não perca tempo. Aproveite o tempo que Deus tem te entregado. Aproveite as sementes que o Senhor tem te entregado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Como eu falei, estudar fora de época é muito difícil, né? Nós não podemos esquecer esses processos. Outra coisa também que eu queria falar aqui, que a gente às vezes deixa de fazer, e é muito importante, é pagar a contribuição, né? O INSS, né? O pastor me explicou direitinho, não sei muitas essas coisas não, mas ele me explicou. Porque as pessoas às vezes querem chegar na aposentadoria, quer ter uma aposentadoria, às vezes a pessoa não trabalha, né? Não consegue ter por tempo de trabalho, aí quer chegar com 60 anos e quer se aposentar, né? 55, 60, não sei como que é direito. E aí só que ela faz o quê? Ela não trabalhou, ela não vai ter. Quando chegar nos 60, ela não vai conseguir. Por quê? Ela poderia já ter contribuído antes. Ter feito um carnezinho contribuído antes. É isso, né, pastor? Acho que é isso. Mas porque ela tem que fazer o quê? Antes. Pensar antes, projetar antes. E não faz. Aí chega com 60 anos e fala, e agora? Como que eu vou me... Aí tem que ficar dependendo de benefício, dependendo de uma coisa, dependendo de outra, quando poderia ter semeado lá atrás. Então pense nisso. Não deixe o tempo passar, queridos. Aprenda a remir o tempo. Aprenda que é tempo de nós semearmos em todas as áreas. No reino de Deus nós precisamos aprender a semear. Tem muitas pessoas que querem viver o melhor de Deus, mas não semeiam no reino de Deus. O Senhor te entregou dons, o Senhor te entregou talentos. Tenho certeza que tem algo neste ministério que você precisa lançar para crescer. Talvez vai passar uns anos e falar, por que eu não fiz? Porque talvez você não prestou atenção, deixou o tempo passar. Ore, peça ao Espírito Santo direção e fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito que eu tenho que cumprir no reino de Deus? Não queira só lançar no secular, não. Não queira só prosperar e conquistar lá, não. Tem um crescimento para você aqui. Deus quer usar a tua vida aqui também. Amém. Aonde você for, Deus te entregou sementes, queridos, para você crescer. Amém? Outro processo é a morte da semente. Como eu falei, isso aqui é difícil. Eu acho que dos processos é um dos piores. Porque você pegar uma semente e ver ela morrer, você fala, acabou, né? Porque para nós no natural, morte acaba, né? Mas toda semente que morre, nasce uma vida. Quando nós morremos no espiritual, nós nascemos para a vida eterna. Era isso que Jesus ensinou. Quando ele fala do trigo, falando dele, que caiu na terra e deu vida a muitos. Estava fazendo uma alusão da sua morte, da sua vida, do seu propósito. Quando Jesus morreu, ali ele estava falando que ele morreu por todos, para que houvesse uma multiplicação. Qual foi o propósito de Jesus sobre a terra? Foi salvar a humanidade. Esse foi o propósito. Mas antes que ele viesse salvar a humanidade, trazer vida eterna, o que ele precisou fazer? Passar pela morte. Toda prosperidade, todo milagre passa pelo caminho da morte.
árvore passa pelo caminho da morte. Porque a semente morre primeiro, para depois ela dar fruto. Toda semente morre para dar fruto. E depois que ela morre, o que ela faz? Ela começa a germinar. Ela começa a germinar. Isso começa a dar vida. O que precisa morrer em nós para que haja vida? O que precisa morrer? Qual é a semente que precisa ser lançada no solo e morrer para que haja vida? Para que as promessas de Deus venham sobre a nossa vida, para que haja crescimento, para que haja prosperidade em todos os nossos sonhos. Precisa haver morte. Não tem como frutificar sem morte, mas é um lugar difícil. Quando a semente está germinando, ela está criando raízes. Ela está afundando sobre o solo. O lugar de morte é um lugar de criar raízes, sabia? É um lugar onde nós não estamos vendo nada. Está tudo morto. Só que nós estamos crescendo primeiro para baixo. Nós estamos criando raízes, se firmando para aquilo que nós vamos viver, para aquilo que nós vamos conquistar. Então a morte não é um lugar ruim. Eu ministrando lá hoje de manhã, eu falei uma coisa que é verdadeira. O evangelho ainda continua sendo cruz. O evangelho ainda continua sendo morte. O evangelho continua sendo renúncia. O evangelho continua sendo transformação ainda. A Aline ministrando aqui semana passada, ela falou sobre isso. Não mudou. Renúncia. Renúncia fala de morte. Morte do quê? Morte de várias sementes que há em nós, que sufoca as sementes que o Senhor quer plantar em nós. O nosso eu, a nossa justiça própria, o nosso orgulho, né? As nossas ganâncias, os nossos egocentrismos, tantas coisas que precisam morrer em nós. Há tantas sementes que precisam dar vidas a outras. A nossa incredulidade precisa morrer para dar vida à fé. Precisa morrer, tem sementes que precisam morrer em nós para que outras vidas aconteçam. A força da semente está na morte. A força da semente está quando a gente morre, porque não é mais a nossa força, mas é a força de Deus em nós. Amém, queridos? Quarto processo é o processo de regar e adubar. Tem a morte. Está germinando, ninguém está vendo nada, está lá na terra, né? Porque quando está germinando, está lá embaixo da terra. Você não está vendo esse processo, ninguém está vendo nada acontecer na tua vida. Mas enquanto você está regando, enquanto você está adubando, o que é adubar? Colocar nos nutrientes, né? Está colocando ali aquilo que aquela semente está precisando suprir. Quando você está regando, você está colocando água para aquela semente poder também não secar, não estragar, entrar num estado de dormência e não frutificar. Então, o que é isso no espiritual? É quando parece que não está acontecendo nada. É a hora que mais a gente precisa orar, para que as águas do Espírito de Deus venham sobre a nossa vida. Quando nós precisamos nos alimentar da palavra, que são os nutrientes. Quando parece que nós estamos em morte. É neste momento em que a palavra de Deus começa a trazer vida, em que nós precisamos receber nutrientes para trazer força, para que nós não viemos secar, nós não viemos sumir em meio às provas, em meio à circunstância, porque é difícil. Ou coisa difícil é quando a gente quer conquistar, a gente quer viver as promessas de Deus e a gente não vê nada acontecendo, né? A gente só vê morte. A gente fala, oh meu Deus, como é difícil. Mas é neste lugar que a nossa fé tem que se firmar. É neste momento em que você tem que se apegar na palavra de Deus e crer, enquanto a vida é esperança. Que mesmo que haja morte aparente, há vida ali, porque toda morte vai gerar vida. Porque morre um broto, nasce uma flor, nasce uma planta. Olha que tremendo. Então o que o Senhor nos ensina neste dia é isso. Nós precisamos crescer sim. Nós vamos crescer em todas as áreas. Eu creio que há um crescimento sobre este ministério. Eu creio que há um crescimento de Deus ali na casa Obed-Edom,
pastora Luciana ministrando a célula dela com a Leda, só ela. Né? Eu lembro disso, eu lembro que uma vez a gente foi, tinha uma moça lá que tinha a Leda, ela, não sei se vocês lembram, uma casa bem humilde, que a gente foi ministrar e o pastor lá, aquela pastora, não sei se a pastora lembra disso, mas eu lembro que ela ali insistia, tinha as reuniões de liderança, né? Enquanto se multiplicava alguma célula, enquanto outras células nasciam, ela estava ali, só ela, com a Leda, e ela ali querendo talvez desistir, em alguns momentos vendo só morte, mas olha que glória. Hoje tem uma igreja aqui. Aleluia. Foi um processo que ela passou. Foi um processo para um crescimento. Enquanto ela estava ali adubando, enquanto ela estava ali regando em oração, em clamor, algo estava germinando para Deus. O homem não estava vendo nada, parece que nada ia acontecer. Mas uma igreja estava nascendo neste lugar. Olha que tremendo, gente. Hoje a vida está aqui, fazendo parte deste corpo. Olha que bênção. Isso é tremendo, isso é de Deus. Nós não podemos desprezar os processos. Nós não podemos desprezar as etapas que nós vivemos. Nós não podemos pular. Tem gente que quer pular essa fase aqui. Eu até ministrei hoje falando sobre morte. Eu falei mais sobre a parte da morte. Né? Porque, como eu falei, eu destrinchei um pouquinho as palavras lá na sede. E eu falando sobre morte, tem gente que elas não vivem mais as promessas de Deus porque elas não querem passar pela morte. Elas têm medo de sofrer, elas têm medo das dores que acontecem no meio da morte. Porque é difícil, não é verdade? Quando fala de morte é difícil. É difícil renunciar, não é difícil? Não é difícil o processo de transformação? Porque está fazendo a gente, nosso eu, diminuir. Olha como é difícil isso, porque o homem é orgulhoso. O ser humano é orgulhoso, o ser humano é duro. Nós somos corrompidos pelo pecado, né? O orgulho de Lúcifer está sobre nós, sobre a humanidade. Mas o Espírito de Deus mais ainda veio sobre nós e nos mudou e nos transformou. E nós entendemos que nós precisamos passar. Se o próprio Cristo passou pela morte, por que nós não vamos passar? Mas não mais uma morte, eu não estou falando de uma morte natural, mas eu estou falando de uma morte do nosso espírito, de coisas que precisam morrer para que outras venham crescer. Então precisa ser adubado. Palavra, oração, busca. E é um tempo que a gente mais difícil, que é aí que a gente não quer fazer, né? Porque não está vendo nada, eu acho que nada está acontecendo. Mas é nessa hora que você precisa fazer. Quinto processo. Espera. Eu costumo dizer que a morte, a espera para mim é um dos piores. Porque o ser humano é imediatista. Ele não quer esperar. A gente hoje quer tudo agora, né? É a geração do micro-ondas. 3 minutinhos está pronto. Não é assim? Tudo. A geração da iFood hoje não quer fazer, quer esperar que tenha na nossa porta. Porque a gente é imediatista. A gente quer hoje. Tudo para hoje. Não quer esperar os processos. O tempo. Então, esperar é muito difícil. É muito doloroso. Chega a ser uma tortura. E muitos desfalecem na espera. Muitos desistem na espera. Por não estar vendo, querem desistir. Porque esperar não é fácil. Esperar é cansativo. Principalmente numa geração ansiosa que nós vivemos. Principalmente num tempo onde nós somos ansiosos, né? Esperamos e queremos, mas o Senhor nos ensina com isso, que esperar é do Senhor, e com paciência ainda. Esperar já é difícil, ainda ter paciência, meu Deus, como o Senhor nos ensina. Esperei com paciência no Senhor. Olha, esperar é difícil, ainda paciência. A paciência também é difícil. Né? É a graça para alguns. Eu falei que eu preciso entrar nessa fila dessa graça da paciência. Porque é difícil ter paciência. Mas o Senhor nos ensina nos processos. Porque nós precisamos esperar, senão nós não vamos colher. Não adianta, não vai ter como. É lei. Tem que esperar para ver o fruto acontecer. Não pode espernear, pode chorar, pode brigar com Deus, mas não tem jeito, vai ter que esperar. Eu mesmo já cansei de brigar com o Senhor, só falando, não é tempo ainda, espera.
Espere com paciência, porque nós vamos alcançar. Amém, queridos? Outro processo é a colheita começa a aparecer. A semente começa a aparecer, o fruto, mas ainda não é a colheita. Começa a apontar lá, né? Mas ainda não é a colheita. Porque se você colher fora do tempo, você não vai ter uma boa colheita. E pode até morrer. Como eu falei, não vai estar preparado ainda. Tem um tempo certo para colher. E neste tempo é muito difícil. Muitos desistem também neste tempo. Sabe aquela frase, né, que a gente fala no mundo? Nadou e morreu na praia. Não é assim? Porque é verdade. Espera, passa pelos processos. Quando chega no final de tudo, porque não está vendo, desiste. Mas Deus, Ele nos ensina a olhar pelos sinais. Essa sementinha crescendo, aquela pontinha que aparece na terra. Não sei quando já viu isso em plantação. Quando já plantou alguma coisa aí, viu pontar. Só pontar, né? Mas não é o fruto ainda. Isso daí é um sinal. Talvez o que você está esperando ainda não aconteceu. Mas tem sinais. Glorifica os sinais. Continue regando. Continue adubando. Porque você vai ver o milagre do Senhor. Você vai ver as promessas de Deus. Eu tenho falado isso para o pastor, que a gente tem visto sinais das promessas do Senhor. Não é a promessa ainda, não é a colheita ainda, mas são os sinais. Nós não podemos desprezar os sinais de Deus. Nós precisamos ser gratos. Esse louvor que a Wagner cantou aqui por último é tão tremendo, é tão lindo, falando da bondade de Deus, da grandeza de Deus. São tempos em que o Senhor nos ensina a glorificar a Ele por tudo. Glorificar mesmo quando nós não estamos vendo. Porque é tão fácil glorificar na abundância, né? Estar feliz quando tudo vai bem. Mas quando tudo está mal, como que é o nosso coração nesse momento? Por isso que este louvor diz: te amo, Deus. Tua bondade, né? Coisa linda. Eu falo que esse louvor é uma oração. A tua graça. É o Senhor nos fortalecendo em meio aos processos. É a graça de Deus nos envolvendo em meio aos processos. É o amor dele nos ensinando, nos moldando, mostrando para nós quem nós somos, né? O quanto a grandeza dele está sobre a nossa vida, o quanto é grande a obra dele em nós. Porque nós queremos a nossa vontade, mas não entendemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso, que a vontade dele, o caminho dele é muito mais perfeito que o nosso. É nesses processos, é neste tempo, desses processos que nós vamos entender este amor, em que parece que nós vamos morrer, acabou tudo. Mas o Senhor vem e começa a mostrar a luz do sol, a sua graça resplandecendo, as águas do teu Espírito vindo sobre nós, regando, a sua palavra, o seu alimento nos nutrindo. É neste momento que nós vemos o seu amor. Olha que tremendo. E aí nós vamos para aquilo que é tremendo, que é a colheita. O tempo de colher. Este tempo vai chegar sobre as nossas vidas. Porque é promessa de Deus, querida. Saia daqui nesta noite crendo que os teus sonhos, as promessas que Deus tem sobre a tua vida, elas vão acontecer. Não importa a circunstância, não importa o desafio, não importa qual é a etapa que você está vivendo. Hoje de manhã eu falei também que eu passei por um processo de morte. Eu entrei no processo de depressão. E eu falei: Senhor, eu cheguei a me virar contra Deus. Não me revolta em relação a blasfemar, mas eu cheguei a ficar chateada com Deus. Porque eu falei: Senhor, eu acreditei tanto, tive tantas convicções. Eu ministrava com convicção. Eu orava com convicções nas suas promessas. Eu orava a palavra, as promessas de Deus. E o que eu mais temia me aconteceu. Eu fiz como Jó. E eu entrei numa caverna. Eu entrei num processo que eu estava na igreja, mas não estava na igreja. Vocês estão me entendendo?
Eu estava porque eu tinha um título, um encargo. Tinha que, cumprir. Como eu falei, esse mundo não me pertence, isso eu tenho certeza. Mas eu estava com meu coração entristecido, chateado com Deus. Até que um dia eu fui orar e o Senhor falou comigo: saia deste lugar, porque você não entendeu que o que eu tenho para fazer é propósito. Começa a olhar o propósito. Há uma morte aí, mas é vida. E eu comecei a ministrar aquilo que o Senhor estava fazendo comigo nesse processo. E eu comecei a ver vida acontecendo, a começar da minha casa. Os ensinamentos que eu fui tirando nesse processo de morte, nesse processo de dor, eu fui aplicando. E ainda tem coisas que o Senhor está trabalhando. Eu tenho falado isso com o pastor. Tem coisas que o Senhor tem nos ensinado. Como eu falei, eu tive que morrer a minha justiça própria, onde eu achava que só as minhas razões estavam prontas, do jeito que eu queria, que eu achava, e eu determinava para Deus como eu queria. E até que o Senhor falou: morre essa justiça aí, para que a minha graça venha sobre você. E eu comecei a entender a graça de Deus, o amor que envolve, o amor que vai além das minhas debilidades. Eu achava tão espiritual. Eu coloquei hoje de manhã falando sobre essa morte do eu, falando que pessoas assim são críticas, são julgadoras, são cheias de razões. E eu tive que morrer para isso. Essa semente teve que morrer em mim. E todos os dias eu tenho que matar ela, para que uma vida de justiça e de graça venha sobre nós. Amém. E eu comecei a entender essa graça, esse amor que envolve, que apesar de mim, das minhas fraquezas e debilidades, Deus me ama. Deus me ama, Ele me chamou para cumprir um propósito, querido. Deus, Ele quer te usar. Então não importa qual é o processo que você esteja vivendo, Deus, Ele vai usar a tua vida. Deixa Deus te levar nesse caminho de conquista e de propósito. Eu sei que tem um crescimento neste lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está passando pelo orador, fazendo o orador passando. Talvez você esteja nesse tempo hoje. Deixa o Espírito Santo fazer, não endureça por aquilo que Deus está fazendo. É difícil, queridos, é difícil porque nós somos humanos. Sabe o que eu entendi nesse processo? A minha humanidade. Porque a gente vem para a igreja depois de 20 anos de evangelho, A gente fala assim, não é só evangelho, não é só uma vida de vir para a igreja, mas uma vida de dedicação, uma vida íntegra mesmo diante do Senhor. E aí a gente acha, que chegou a um patamar de espiritualidade. Uma das coisas que eu mais entendi é que eu sou humana ainda, sujeita a tantas coisas. E é isso que o Senhor faz. Ele prova as nossas motivações, Ele prova os nossos corações, as intenções. Por isso que Ele tem que estar sempre passando esse orador aí na terra. Por isso que Ele tem que estar nos levando a esse lugar de morte, a esse lugar de espera daquilo que o Senhor quer fazer. Mas haverá um tempo de colheita, porque este tempo é verdadeiro e nós vamos viver. Você vai viver o tempo de colheita, sim. Este ministério vai viver, sim. Eu creio num terreno melhor que esse, num lugar melhor que esse, num lugar visível onde as vidas virão, nessas casas que serão abertas. Eu creio nesse projeto Obed-Edom, porque é um projeto de Deus, nasceu no coração da pastora. Olha que tremendo, isso vai acontecer. Eu sei que este é o tempo de Deus para este ministério. Amém, queridos? Vou chamar o pastor para vir aqui, ele vai estar orando. Eu falo que Deus tem me dado esta graça, a gente tem que reconhecer o que cada um carrega, amém? Depois, se houver interesse, entra lá na Eleitos, na sede, e assista a palavra de hoje de manhã. Eu falei sobre algumas sementes de morte lá. Se você tiver interesse de entender sobre a morte, sobre essas sementes, entra lá e assista hoje. É o complemento dessa palavra. E o Senhor tem usado a vida do pastor como um profeta, Eu falo que Deus tem uma graça sobre ele. Eu falo que ele é meu ponto de equilíbrio. Deus tem usado a vida dele para me trazer ao equilíbrio. Assim como eu creio que Deus tem usado a minha vida também para acrescentar alguma
algumas coisas na vida dele. É isso que o Senhor faz, Ele nos completa. E que o Senhor possa, nesta noite, falar ao teu coração através da oração. Se coloque em pé. Eu queria que nessa noite você orasse, colocasse diante de Deus. Qual é a semente que precisa morrer? Qual é a semente que precisa lançar? Talvez ainda não é um processo de morte, é um processo que você ainda tem que lançar alguma semente. Comece a orar diante do Senhor. O que esta palavra falou ao teu espírito? Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor te encher através dessa palavra. Peça para que esse Espírito Santo, esse arador espiritual, passe e prepare a terra, prepare este solo, para que novas sementes tragam vida no teu coração. Graça e paz, amados, amém? A pastora estava ministrando aqui, Deus trouxe uma lembrança, ela vai lembrar disso. Alguns anos atrás eu saí de uma casa, que era a casa dos meus pais, e ali na época foi um desafio para nós, mas precisamos naquele momento ter fé e confiar naquilo que Deus ia fazer. E demos um passo de uma casa onde nós não pagávamos nada, mas vivia de uma condição bem limitada, para passar a pagar aluguel, e um aluguel que não podia pagar na verdade. Mas Deus queria levar nós numa outra terra, num outro tempo, para que a gente pudesse então entender o trabalhar de Deus e o frutificar. E o Espírito me trouxe uma lembrança que um dia eu peguei umas sementes de couve. Talvez algumas pessoas já podem ter plantado isso daí. E eu nunca tinha pego uma semente para plantar, porque no fundo da casa tinha um espaço de terra. E ali eu peguei aquela semente de couve, preparei um lugar, mexi na terra, espacei de um palmo em palmo, fui colocando a semente, joguei a terra, reguei e deixei aquela semente lá de manhã. Na parte da tarde eu fui e reguei novamente. À noite eu reguei novamente. E para minha surpresa, no outro dia de manhã cedo, quando eu fui regar, já tinha começado a nascer ali os pezinhos de couve. E aquilo naquele momento trouxe uma alegria muito grande no meu coração, porque era uma experiência de uma plantação que eu estava fazendo e estava vivendo. Mas quando eu cheguei na parte da tarde, fui trabalhar para poder regar aqueles pezinhos de couve, não existia mais nem um pezinho de couve, porque as formigas vieram e comeram toda a plantação que eu tinha feito. E eu perguntei para o Espírito do Senhor, por que o Senhor me trouxe nesse momento essa lembrança? Deus manda dizer para alguém aqui que você tem tentado plantar, mas o que você não tem feito é protegido a plantação que você tem feito. E as aves têm vindo e têm comido, têm roubado a semente. Mas nessa noite, por essa palavra, o Senhor diz assim para você: eu vou guardar a sua plantação. Porque existem momentos na nossa vida que nós gastamos tempo com aquilo que não é o propósito de Deus para a nossa vida. Então plantamos aquilo que não está dentro do propósito de Deus para nós. Busque no Senhor qual é a semente certa, qual é a terra certa que tem que ser lançado essa semente, e cubra, proteja, livre, guarde esta plantação, para que a ave de rapina ela não venha roubar a sua semente. Muitas vezes poderá ser que você está tentando investir algo e você não tem colhido o fruto daquilo que você tem investido. Mas a palavra de Deus diz assim, que quando nós somos fiéis ao Senhor, e quando nós semeamos nessa boa terra que é o reino, e aqui eu digo acerca da tua fidelidade com Deus, nas suas ofertas e nos seus dízimos, a palavra diz que então o Senhor repreenderá o devorador, para não vos consumir o fruto da terra. Ei, o Senhor está te despertando nessa noite, nesse lugar, para que você entre por um caminho de fidelidade. E Ele te diz, essa é a terra a qual eu vou te fazer prosperar. Sabe, irmãos, nesses dias Deus tem trabalhado algo dentro do meu interior, e tem me feito viver e entender algumas palavras que
tempo que o Senhor tem nos despertado para algo novo. Então eu quero liberar uma palavra de multiplicação e crescimento. Eu quero aqui unir a minha fé e a palavra liberada que a pastora liberou, dizendo que o projeto Obed-Edom, ele vai frutificar. Em nome de Jesus, ele vai multiplicar, ele vai crescer, porque esse é o desejo e é o projeto que nasceu no coração de Deus. Porque antes mesmo de nós iniciarmos algo aqui no reino visível, no reino material, é porque o próprio Deus, ele já despertou o desejo dele no nosso coração, para assim viver e cumprir o propósito que ele tem para nós. Então, se o Senhor está te despertando para algo aqui nesse lugar, nós vamos orar. E o que Ele espera de você é de que você não desanime, de que você tenha uma atitude de perseverar, e na sua perseverança Deus vai te honrar, e o fruto você vai colher, e você vai colher o seu fruto no tempo certo, na estação certa, e esse fruto é um fruto que trará prazer no momento que você provar. Porque a pastora disse que o fruto, quando ele dá no tempo certo, ele tem um gosto diferente, ele tem um sabor diferente. Quando você come algo que é fora de tempo, você pode até sentir sabor, mas ele não tem aquele sabor gostoso que você fala, que bom, eu quero comer mais um. Então existem muitos frutos hoje que têm sido colocados na estufa, para que possa acelerar o processo, para que ele possa amadurecer, para assim se vender, para assim se comer. Mas não coloque a semente numa estufa. O Senhor te diz, coloque a semente na estação certa, no tempo certo e na terra certa, porque essa semente sim vai frutificar. E uma coisa que eu aprendo, que ela não frutifica para mim, ela frutifica para mim liberar na vida das pessoas. E quando eu libero na vida das pessoas, essa semente ela não para de dar o seu fruto, ela se torna uma árvore frutífera para ser uma bênção na vida das pessoas. Você é uma bênção nas mãos das pessoas. Você, sacerdote, é uma bênção na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Você que é a mulher sábia do lar, você é aquela que vai frutificar frutos de excelência na vida do seu esposo e na vida dos seus filhos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, identifique qual é a semente que precisa frutificar na sua vida. Identifique nesse momento qual é a semente que talvez você tenha lançado e você não tem visto frutificar. Há uma chuva de Deus nessa noite, nesse lugar. Há um orvalho que desce para poder preparar a terra, porque a semente, ela não cairá à beira do caminho. As aves de rapina não roubará a semente, antes ela
de Jesus, nós queremos agora, na autoridade do teu nome, repreender toda ave de rapina, todo espírito de gafanhoto, todo espírito roubador, todo espírito destruidor. Nós ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus, que bata a retirada agora, que saia dessa casa, que saia dessa plantação, que saia desse coração, porque hoje foi liberado uma palavra de sentença, e a palavra é: frutificará, frutificará. Aleluia. Obrigado, papai, por esse privilégio, Senhor, de nesta noite estar na tua casa de oração, de estar no meio do teu povo, Senhor, porque nós somos essa semente, Senhor, que o Senhor lançou na terra para frutificarmos, ó Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Te damos graça, te louvamos e te glorificamos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Palavra abençoada, né, pastor? E o pastor completou tudo que precisava e até um pouco mais, né? Bênção, muito bênção. E interessante que nós lançamos nossa semente. A nossa semente que eu vou colocar aqui são nossas atitudes que nós fazemos. Muitas vezes nós jogamos, lançamos nossa semente e queremos um resultado já de imediato. Mas como a pastora falou, tem os processos. A semente precisa morrer para que venha nascer algo novo naquele lugar, venha dar vida a outras vidas. Só que depois que morre também existe outro processo, que é a raiz. E nesse momento é onde a gente acha que Deus não está vendo. Nesse processo a gente acha que Deus esqueceu. Porque a gente fala para o Senhor: Senhor, já lancei a semente, já preparei o terreno, já lancei a semente, já reguei essa terra. E cadê esse fruto, Senhor? Cadê essa árvore? Cadê essa germinação que não acontece? Talvez você esteja aqui hoje passando por esse processo. E eu costumo falar que esse processo é o silêncio de Deus. Só que Deus não para no silêncio. Deus continua trabalhando, porque a gente não vê, mas a raiz está se aprofundando. Ela está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo, te aprofundando, para que você receba, esteja capacitado para receber o que Deus tem para a sua vida. Então não desista no meio do processo. Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem algo preparado para a sua vida. Como no início, se a Luciana tivesse desistido, se nós tivéssemos desistido da célula, hoje não estaríamos aqui como a igreja. Porque no momento que a gente não via frutos, a gente muitas vezes até desanimava. Mas podemos ver
processo de Deus continuava na nossa vida, porque de Deus tinha algo maior na nossa vida. Então saiba esperar o tempo e as estações, para que você venha colher o fruto, como o pastor falou, sai mais gostoso, né? Tudo que você pula etapa não é a mesma coisa, mas quando você segue as etapas da vida, do processo, daquilo que tem que acontecer e fazer, você colherá o fruto, você saborear o gosto da vitória mais saboroso. Amém? Então aplauda ao Senhor. Levanta a sua mão. Que a graça, que a paz do Espírito Santo venha sobre a sua vida, sobre a vida de cada um que está aqui essa noite. Que o Espírito Santo possa levar a sua paz dentro do seu lar. Oh Deus, que cada um, Senhor, possa saber lançar as sementes no terreno fértil. Senhor, que eles possam ver os frutos desta semeadura, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda cada vida, guarda, Senhor, cada família, guarda, Senhor, cada lar, Senhor, de cada um que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor.